Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje mais um episódio nesse mês especial das mulheres. Hoje nós vamos falar de maternidade. Vamos desmistificar a maternidade, as dificuldades que as mulheres enfrentam nessa fase, né? Acho que da gestação até quando eles saem de casa. Acho que até quando eles são vivos, né? E aí, para falar desse tema, estou aqui com a Lisa Bertani, que é de Descalvado, é massoterapeuta, né? Estou aqui no salão dela, que é lindo. Também empreendedora, né? Exatamente, né? Tudo, uma grande história, né? É isso aí. Com suas irmãs. E aí, ela tem um trabalho aqui também voltado para as mães. Trouxe um movimento para Descalvado, pelo que eu entendi, eu quero que você me explica. Justamente para falar desse lugar, né, dessas dificuldades que muitas vezes da mãe perfeita, né, da mulher perfeita, e que impacta muito a saúde mental e que fica muitas vezes embutido, né, para a gente ficar naquele papel de perfeição, porque a maternidade envolve amor. Exatamente. E aí tem mães que acham que é errado procurar ajuda quando tá difícil, tá pesado, porque tem fase que é pesada. Você deve ter entrado nesse movimento por causa de algo que você passou, da sua dor. E conta um pouco da sua história, se apresenta, né, pro pessoal e fala como você chegou nesse movimento. Débora, primeiro eu quero te agradecer muito mesmo por a gente estar aqui construindo mais esse movimento, porque são os movimentos que nós mulheres estamos construindo, né? Desmistificando muitas coisas, que nós estamos abrindo aí muitos caminhos de cura, né? E, como você disse, eu sou massoterapeuta, eu estou na área da massoterapia já tem 20 anos, né? Muito tempo. É bastante tempo. Já trabalhei, tive um projeto bem legal com gestante, então, assim, todo mundo da gestação, de nascimento, sempre me envolveu bastante. Eu sempre fui muito atualizada com isso, fazendo muito curso, me desenvolvendo muito para estar trazendo para gestantes dentro desse projeto que eu tinha aqui mesmo, dentro do meu salão, né? Um cuidado especial, tanto para a gestante quanto para o nascer, né? Mas eu fiz tudo isso antes de ser mãe. Então é lógico que eu tinha aí um conceito, às vezes, assim, mais romantizado, né? Na real, experiência, né? Sabe quando você idealiza e fala assim, nossa, quando o parto nasce, neném lindo, fofinho, gostosinho, que a gente ama, né? E aí, então, quando eu pensei que eu seria mãe, né? Era assim que eu idealizava que ia ser realmente, né? Tendo bastante conhecimento aí voltado para a área da maternidade, atuando com as gestantes aqui em atendimentos de massagens, alongamentos, orientações sobre desenvolvimento fetal, né? Parto também, pós-parto. Eu também queria muito, na época, levar esse projeto para um atendimento SUS, né, para ter uma abrangência ainda maior de cuidados e assistências, até emocionais. Mas aí, de repente, as coisas começaram a mudar porque eu me casei, né, fui embora de Descalvado e fui em busca de viver também um sonho que era de ser mãe, né? Sim. Então, sendo mãe, eu encontrei muitas outras coisas, né, na maternidade. Então, tipo assim... Não só o lado cor-de-rosa. Então, assim, ó... Ou azul. Comecei já logo ali com um processo do início da minha gestação. Foi uma gestação planejada, eu idealizei, meu marido, nós chegamos, assim, no momento ideal para, né, ter um filho. E aí eu fui fazer o curso de doula, porque eu já estava em Ribeirão, né, morando lá, e lá já tinha um movimento também voltado para a questão do nascer. Na época a gente se falava muito sobre parto humanizado, né? A gente fala assim, né, nossa, agora tem parto humanizado, mas o que é o parto humanizado, né? Então, tipo assim, era o que eu idealizava também, né? Um parto bonito, romântico, amoroso, acolhedor. Eu pensava assim, como eu cuidava das gestantes também. Quando eu fui fazer o curso de doula, eu fui num lugar especial demais também. O curso foi riquíssimo, me trouxe, assim, muitos conhecimentos, me ampliou ainda mais o desejo de proporcionar esse... Você estava vivendo toda aquela... Então, assim, eu estava com 5 meses de gestação, então aquilo me invadiu ainda mais. Sendo assim, eu planejei fazer o parto domiciliar.
eu gostaria que tivesse sido na minha casa, com minhas enfermeiras, né? Com a banheira, um som, uma musiquinha de ambiente, sabe? E tudo fluindo naturalmente, até sem dor, se possível. É tudo que a gente idealiza, né? Sabe aquele parquinho que nem escorrega, né? Pois é. Quando a Luísa chegou mais próximo dos 9 meses, né? Eu já tinha parado de atender com descaldado, então fiquei realmente só dando uma pausa aí, né? No final da gestação. E já tinha toda uma equipe preparada para esse movimento do parto domiciliar. Então eu estava totalmente assim, preparada e bem amparada, que é o mais importante. Mas, Débora, era um assunto muito novo, né? O parto domiciliar é assustador, né? Ela vai fazer 10 agora. O parto normal já era assustador, porque assim, a gente vem de uma geração que teve muitos traumas no parto, com violências obstétricas, né? Então, assim, o parto normal já vinha construindo aí um monte de bloqueio. E quando eu falei que poderia ser um parto domiciliar, imagina o rebuliço que eu causei até dentro da minha família, né? Eu não tinha medo disso. Enfim, embora eu sabia que eu estava totalmente preparada para isso, meu marido de acordo, a gente estava bem estruturado, a Luísa nasceu num domingo. Mas, assim, aconteceu que minha bolsa rompeu. Ela rompeu com mecônio. O mecônio é aquele primeiro cocô que o bebê faz. Quando minhas enfermeiras viram que tinha acontecido assim, elas disseram que a gente ia para o hospital. Então, ali nasceu uma frustração pequena, porque eu ia para o hospital super de boa, porque importante seria a segurança dela. Então, de qualquer forma, eu estava confiante que elas estavam direcionando para o melhor. Aceitei tudo bem. Então, quando a gente chegou no hospital, e eu não tinha dilatação, e eu tinha a contração bem espaçada, não tinha opção. Já tinha lá uma equipe inteira me esperando. Ele já me direcionou direto para cesárea. Sim, então, ali nasceu já uma frustração muito grande, porque na hora que eu deitei para tomar anestesia, que eu abracei uma das minhas enfermeiras, meu marido do meu lado, e eu falei, não tem jeito de ser normal. Ela falou assim, vai dar tudo certo, vai nascer como você queria. Vai vir como você quer, mas da forma mais segura. E aí, tudo bem, eu aceitei a cesárea, mas ficou uma frustração por toda aquela preparação, toda aquela idealização. Muito frustrada. Então, naquele momento já começou a realidade da vida, sabe? Que às vezes não é como a gente quer, né? Não tinha, eu tinha que estabelecer um controle até sobre a playlist que eu queria escutar na hora do parto, né? Entendi. E a vida veio e trouxe já para mim de cara uma situação dizendo, pera lá, né? Esse controle que você quer ter, não é bem assim. Precisa ter, né? Mas bem aí alinhado. Então, assim, isso já começou para mim. Mas, assim, o parto da Luísa foi super tranquilo. Foi um parto, eu vou dizer para você, no modo que eu penso, tá? Foi humanizado. Por 2 situações. Pela primeira, são seres humanos quem faz. E já começa por aí, quebrando para mim uma coisa, um paradigma que eu tinha na cabeça, sabe? Se são seres humanos fazendo, é humanizado, de qualquer forma. E o procedimento que meu médico e toda a equipe me proporcionou foi acolhedor. E eu acho que é sobre essa questão, sabe? Quando a gente fala sobre parto, ele precisa ser acolhedor, né? Que traz pra gente uma segurança, que mostra que o melhor é o seguro e como está fluindo, né? Nosso corpo, ele a gente tem um sistema natural. Ele vai agir da forma natural, né? Então, assim, veio a Luísa, né? Foi novos conhecimentos que eu tive que adquirir, mas trazendo para você aí essa abertura dizendo que sim, a maternidade tem um lado maravilhoso, que é o amor dos filhos, o significado que eles trazem para a nossa vida, mas em contrapartida a gente tem aí uma outra experiência, um outro ensinamento e que ele não era romântico como eu aprendi, como eu talvez olhava, né, romantizei em relação a outras gestantes, a outros partos, e quando eu quis vivenciar o meu para poder aplicar tudo aquilo que eu achava que era, pera lá, tive que entender e vivenciar. E depois, pós-parto, depois que ela nasceu, vocês vieram para casa, você lidou bem com essa questão, com a questão de você trabalhar, ficar só em casa?
Como que foi isso? Então, essa daí foi outra situação também que eu queria estar dentro do controle e vivi uma bagunça grande pra caramba. Porque quando a Luísa nasceu, como eu estava em Ribeirão, eu mantive alguns atendimentos em Descalvado. Então, eu continuei atendendo em Descalvado, mas aí eu tive que modificar alguns atendimentos, né? Sair da área que eu atuava de forma mais integral e trabalhar de forma reduzida, a ponto que eu pudesse vir trabalhar uma semana do mês e as outras não, para poder ficar em Ribeirão com ela, né? Cuidar da casa, né? E entrar numa rotina totalmente diferente da que eu vivia, porque eu, como empreendedora, trabalhava 12 horas por dia, vivia a minha vida dentro do meu trabalho, né? Então, assim, eu construí muita coisa, né? E cheguei num lugar, assim, que eu idealizei. Eu não parei até chegar onde eu quis chegar. Então, como profissional, abrir mão disso era, sim, um planejamento. Eu planejei viver a maternidade, eu planejei reduzir minha carga de horário de trabalho e tive o privilégio de poder fazer isso. Mas aceitar na prática é outra coisa. Foi outra coisa. Na verdade, a mulher, quando na maternidade, a gente perde um pouco o nosso papel, porque a gente é quase o bebê, né? Porque assim, a gente, enquanto está com eles na barriga, a gente tem a nossa rotina, o nosso sono normal, aquela rotina de 8, 10 horas acordado, às vezes, né, tem umas que chegam lá até quase uns 9 meses trabalhando, mas é a nossa rotina. De repente vem aquele serzinho e você tem que dormir a hora que ele dorme, acordar a hora que ele acorda, muda, e fora isso tem toda a questão hormonal, aquela bagunça do nascer, do amamentação, aquele turbilhão emocional, então é uma construção, é quase que eu pensei, né, como a gente fala de empreendedorismo aqui, eu já estava refletindo, eu falei, cara, é uma construção, não é? É um empreendedorismo, você fala do dia que você começa a gestar, todos os 9 meses, e depois aqueles... É tudo uma construção, é um turbilhão. Você bebê da sua barriga, né, Débora? Assim, a gente consegue seguir o planejamento, né? Quando eles nascem, aí eles vêm com um perfil único e desconhecido para nós. E todo o processo que vem em sequência do nascimento dos nossos filhos vem... você vai aprender constantemente no dia a dia. Não dá pra gente ter esse planejamento e nem construir aí como que eu falo assim, controlar, né, isso. Porque igual você falou assim, você dorme na hora que o bebê dorme. Às vezes a gente não dorme na hora que ele dorme. Porque às vezes na hora que ele dorme, nos 10 minutos que às vezes ele tira um cochilinho da tarde, você precisa ou comer, ou arrumar as coisas dele, ou organizar a roupa que não está lavada, né? Porque no caso assim, eu não tive empregada, não tive, né, uma pessoa que estava ali comigo todos os dias para cuidar dessas tarefas e afazeres da casa. Minha mãe foi me ajudar nos primeiros dias, mas morando em outra cidade, também tendo que administrar nosso salão, ela não podia ficar lá, né? Então assim, os primeiros 10 dias depois, né, você com você mesma, porque o marido voltou a trabalhar, e aí tipo assim, a gente quer fazer com que o marido chegue no final do dia e você vê a casa organizada como ela sempre foi, né? Tipo assim, eu queria que isso fosse real na minha casa, que eu pudesse fazer o neném dormir, dar de mamar, que eu conseguisse deixar ela cheirosa, limpa, que ela tivesse alimentada e limpa também. Porque assim, aí passou, né, o período que o bebê dormiu e você já tem que tomar conta dela de novo, né? Sim. Então, como que a gente vai gerenciar, administrar uma coisa que você nem sabe, nem teve instrução? Porque quando a gente vai dar gestando, você vai no obstetra todos os meses para cuidar da saúde da sua gestação. Você não vai em nenhum lugar para conseguir aprender pelo menos coisas básicas do pós-nascimento, né? A gente não tem. A gente não tem uma rede, vamos supor, de mulheres que sentam, né, com a gente e falam assim, olha, quando o seu bebê nascer, vai faltar tempo para algumas coisas, mas não falando da forma assim, você dorme, viu? Você dorme porque a pessoa vai dormir mais. Parece que vem como uma ameaça, né? É verdade. É tão louco esse negócio. Parece não tem aquela troca, né? Tem aquele carinho de dizer assim, olha, se seu bebê não dormir o suficiente, conta comigo.
sabe? Me chama, que às vezes eu consigo ficar com ela um pouquinho no colo para você poder fazer outra coisa. E a gente não faz isso porque a gente está com medo de atrapalhar a rotina de outra pessoa. Porque a gente já recebeu uma ameaça. Você dorme por essa semana mais. Olha, o neném vai chorar, você não vai poder nem tomar banho, nem almoçar, nem jantar. Se você lembrar de escovar o dente, tá bom. O que é, né? Na verdade. Vamos falar sobre ele. Eu achei o movimento o ano passado, né? Eu tive o Felipe depois do parto da Luísa, eu planejei o Felipe veio de pandemia, né? Eu engravidei em janeiro e o Felipe em março a gente descobriu a pandemia. Então passei o período da gestação inteira praticamente de férias, né? Em casa, tranquila. Tive um momento de medo, de morrer, que todo mundo achei que todo mundo fosse morrer. Todo mundo. Né? E também, Débora, já tinha vivido o quê? A dor de não ter tido a Luísa do parto que eu desejei. Então, eu disse o quê? Lição dada, lição aprendida. Tá? Depois de 2 anos eu digeri aquilo, eu sentei para conversar comigo, com o meu corpo, falei assim, eu entendo, eu aceito e eu compreendo a mensagem que veio até mim por essa razão. Foi um grande ensinamento. Porque a gente não tem controle sobre o nascer, né? Sim. Então, tá tudo certo. Então, como foi que eu recebi essa notícia? Foi como eu preparei o parto do Felipe. Não pensei. Não quero saber. Eu tô grávida hoje. Eu tô vivendo agora. E eu vou deixar o parto chegar no dia que ele tiver que chegar. E como tiver que ser, ele vai vir. Legal. E juro por Deus, nessa terra, eu não pensei um momento no parto. Eu não contratei minhas enfermeiras, que eu amo de paixão. Eu falei assim, não vou contratar ninguém. Ia no médico, o médico falava que estava tudo bem. Eu falei, tá, tudo bem. Não fazer ultrassom, porque a gente não podia ir fazer, né, sair muito de casa, a gente. Então, quando chegou perto do Felipe... Foram opostos. Não, muito oposto, sabe? Eu, assim, aproveitei minha gravidez, assim, da melhor forma possível, porque a gente não podia se reunir, mas depois de um tempinho começamos a poder fazer algumas coisas de formas mais distanciadas. Então, como eu morava em Ribeirão, a gente tinha um condomínio lá que era bem arborizado, com muita grama, sabe? A gente fazia yoga, a gente fazia aula de pilates, que tinha uma amiga da nossa turma que ela ministrava para nós, então a gente se reunia de forma. E depois começou a poder fazer aqueles... pedalar, né? Então, assim, meu marido comprou bicicleta, e eu falei assim, eu vou pedalar também, me aventurei, saí pedalando, grávida. Com autorização do médico, tudo certo, mais. Mas, assim, foi legal. Assim, foi um parto super rápido, ele nasceu de parto normal. Olha lá, que legal. Foi rapidinho, foi 2 horas e meia de parto, enfrentei um abismo, pedi clemência para cesárea. Mas meu marido conseguiu me deixar ali consciente de que sim, eu estava passando por uma experiência que eu gostaria de viver. Legal. Então vivi, a cesárea foi ótimo. Quando eu fui embora para casa, eu tive o que a gente chama de baby blue, que é aquela depressão do pós-parto. É um processo que a gente tem hormonal, né? E ela veio em mim, assim, muito forte. Uma tristeza, uma dor de... rejeição gigante de mim comigo mesma, não era nem com o bebê, porque com o bebê estava tudo certo. A minha mãe foi pra lá pra ficar comigo nesses dias, mas o dia que minha mãe precisou vir da descalvada, que ela tinha umas coisas pra resolver, eu caí num choro, mas aquilo era uma dor dentro de mim que eu não conseguia entender. Eu não conseguia, eu simplesmente sentada, imaginando minha mãe vindo embora, me deixando lá, doeu tanto em mim que as lágrimas escorriam. Meu marido estava lá trabalhando no home office e eu não conseguia nem que ele pudesse escutar, eu não conseguia nem que ele me visse daquele jeito, de tão triste que eu fiquei. E eu não conseguia entender o que era aquilo, eu sabia que eu chorava cada vez. Do nada? Do nada. Ela veio embora, aquilo acabou comigo. Eu não sei, senti uma dor de abandono, senti uma dor de desproteção. Foram, assim, vários sentimentos que veio em mim. E eu não quis entender aquilo, sabe? Falei assim, eu vou engolir esse choro como a gente aprendeu. E vou cuidar dessa criança. Porque eu já fiz isso com uma. E foi tudo bem. Eu não tive nada com a Luísa. Então era desconhecido pra mim aquilo. Aí eu fiz isso, sabe, Débora? Eu engoli esse choro. Eu fingi que estava tudo bem. Quando a minha mãe me ligou, eu continuei dizendo que estava tudo bem. Ela desligou, eu caí no choro. E eu não queria que ninguém soubesse que eu estava sentindo aquilo ali. A depressão é uma coisa tão louca que a gente tem essa coisa, né? Tem essa coisa de achar que é só
é só um choro, que não é a depressão, que vai passar, ou eu não preciso de ajuda, isso daqui não é nada. Engole, porque eu já aguentei, que loucura, né? Mas passou, Débora, isso passou, esse sentimento, sabe? Isso passou. E aí, depois que acabou a pandemia, o Felipe já estava com 1 ano, a gente decidiu vir morar em Descalvado, porque isso mexeu com o meu marido também, de uma certa forma. É que eles não... Homem é diferente de dizer sobre isso, né? Uhum. Homem também tem. Ele muita dificuldade. Acho que assim, é muito mais do que nós. Só que eu não sei de que forma que isso mexeu com ele. Mas eu sei que ele se sentiu de uma certa forma inseguro. E eu falei assim, vamos voltar para Descalvado. E a gente voltou para Descalvado. Também achei que aqui eu poderia ter um pouco mais de ajuda, porque como eu morava em Ribeirão, a rede de apoio lá era das minhas amigas, né? E elas foram, assim, fundamentais na minha vida nesse período também. Porque, assim, eu encontrei pessoas lá, a gente fala assim, você tem uma rede de apoio? Sua família te ajuda? Mas, às vezes, não é só a família. São pessoas interessadas, né, em proporcionar para você uma ajuda, um bem-estar, né? Aquilo que eu falei, seguro beber um pouquinho para você comer, né? Sim. Então, assim, eu tinha essa rede de amigas lá, mas, assim, a gente sentia a necessidade do acolhimento da família, de estar perto da nossa família. Essa hora é importante, né? E com 2 crianças, eu vi que o negócio apertou. Foi mais difícil, porque daí, tipo assim, eu tinha que correr com a Luísa para um lugar, pôr um bebê pequeno no bebê conforto, andar de carro, um para lá, outro para cá. Era uma loucura, né? Não diferente da vida de outras mulheres, né, que também fazem isso. Uhum. Mas aquilo para mim estava sendo bem, bem puxado. Eu não estava, acho que, conseguindo levar com uma leveza, sabe? E aí, então, viemos embora para Descalvado. E quando o Felipe estava com 3 anos, eu estava extremamente exausta, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. O que nós achamos que vindo para Descalvado seria mais fácil, não foi. Porém, não pela falta de ajuda da nossa família. Olha só, né? É até engraçado a gente falar sobre isso. Não é. Não pela falta de ajuda da minha família, da família dele. Pelo lugar que eu ainda não tinha compreendido o sentimento. Onde você acha que você se perdeu? Nossa, é até difícil de trazer de volta isso. Desculpa. Eu acho que o parto do Felipe, ele me levou, assim, numa intensidade tão grande de sentimento comigo ali, de encarar, sabe, a capacidade da força, de suportar. Porque ali eu achava que eu não conseguiria suportar a dor. Eu pedi a clemência de cesárea porque eu falei, eu não consigo mais lidar com essa dor. Quando eu sentia queimar o meu quadril, porque o bebê estava encaixando e descendo, eu não tinha mais, assim, controle de nada sobre mim. Então, o parto do Felipe trouxe para mim tudo o que eu desejei, mas ele me levou para o lugar que eu tinha mais medo, que era para dentro de mim mesmo. Seu limite, né? Olha, te ouvindo, né? Fiquei te ouvindo muito. Mas assim, gente, a gente tá aqui para rasgar e desmistificar isso. É lindo ser mãe. Eu falo para você que até o teu João, enquanto eu estava na faculdade, eu pensava em não ser mãe. Mas ele também veio e foi bonito, me trouxe para um lugar muito bonito. Tem sim o lado cor-de-rosa, a gestação, né? Você vê seu corpo se transformando. Só que a gente tem que encarar e não camuflar que tem parte que é muito difícil. Você falou do seu parto. Claro, é uma dor, uma cirurgia, gente, mas não dá, tem coisa que não dá para romantizar. Eu falo que eu acho que os azulejos eu tive o João foi normal e o Davi foi cesárea. Eu falo que acho que os azulejos do hospital estão riscados até hoje, porque não dá para romantizar isso. É a mesma coisa, amamentar é a coisa mais linda do mundo, né? Aquele barulhinho do começo, eu falo que eu sinto falta disso, aquele barulhinho que eles fazem com a respiração, que não sabe. Só que a hora que encaixa no peito, a hora que os primeiros dias que a pele do seu peito vai ficando sensível, né? Com a saliva, aquela criança chega perto e se arrepia. Você vai falar que isso é bonito? Você vai falar que isso é gostoso? Não é. Não. Eu lembro que o Davi nasceu num frio, em maio, estava um frio aquele ano, e eu sou super friorenta. Então,
Que mãe que vai falar que é romântico e que é lindo você acordar no meio da noite com tudo em silêncio, que você tá naquele quentinho e de repente ele acorda. Claro, você tá ali pra isso, é seu filho, você também tá com... Mas não era! Eu cheguei a dar assim, a coberta com ele, e a gente capota aquelas crianças que acho que nem eles estão com tanto frio assim de falar. Minha mãe falava, por que você põe tanta roupa nessa criança? Eu falava, porque eu tô com frio. Então, assim, gente, não dá pra falar. Tudo tem seu lado bom e lado ruim, não é? Sim. Então, assim, casamento tem seus desafios, né? Vamos falar, tem desafios ou não, ser solteiro tem lado bom ou não tem, e a maternidade também. Não dá para romantizar. E aí eu queria entrar num tópico que eu até coloquei aqui, da imposição da mãe perfeita e dessa pressão social. Você acha que tem a pressão social? De a gente ela é mãe, de ser. E também, eu acho que a internet, falando lá da mãe instagramável hoje, a internet potencializou isso, porque você imagina uma mãe como você, não sei se na sua época tinha internet, mas uma mãe como você, passando por você, por essas crises de choro, enfrentando o que você enfrentou, aí olha lá uma Virgínia da vida ou alguém romantizando dentro do hospital. Fala, como assim? Eu tô aqui, né? Com as minhas dores, com as minhas questões, porque tem a comparação também. Né? Então, eu acho muito legal você reunir mães, abrir para falar do seu processo, porque muitas, eu acho que acham que não é certo falar isso. Bom, Débora, porque assim, o que eu vejo muito dentro, né, da campanha, que eu vou falar já o que é, acontece o seguinte, quando você é mãe, as pessoas sempre vão estar mostrando para você o quanto grata você tem que ser por você ter um filho e por você ter que amá-lo incondicionalmente. E fora você fazer tudo isso, você não pode de jeito nenhum achar que o que você sente de dor ou que você sofre de acordo com a maternidade é maior do que o amor que você tem pelo seu filho. Então, quando a gente diz que dói ser mãe, que em algumas situações é difícil de passar na maternidade, se comparam com essa condição, e que não é uma régua que mede. Não é uma régua que mede o que você sente pelo seu filho, pela maternidade, de ser mãe dessa criança, com as dores que vem para você no processo. Sim, com certeza. Então eu falo assim, que ainda existe uma dificuldade muito grande da sociedade compreender e separar essas duas situações, que são coisas assim, sérias, entendeu? São coisas muito importantes de se identificar, sabe? Compreender como que tá o como se cobrasse que mulher. Você não pode ficar cansada, que você não pode sofrer, ou que você ainda, não é robô. E eu acho que agora você falou de ponderar esses papéis, eu acho que a questão de, você acha que a mulher precisa separar esses papéis e entender que antes dela ser mãe, ela é mulher. Exatamente. E ela tem que se cuidar. Ela tem. Mas é isso que acontece com uma puerpéria, né? Ela não consegue fazer isso. Porque durante 2 anos, Débora, depois que o bebê nasce, o nosso cérebro está condicionado a ficar atento às necessidades do bebê. Então, sim, é porque é meio aquilo que eu falei no começo. A gente meio que é ele, meio que é uma pessoa só. Exatamente. Isso por um tempo. Por 2 anos. Então, durante 2 anos. É como se fosse um só. Exato. E aí, tipo assim, você vai abrir mão do sono, você vai ter a privação do sono, porque o seu bebê quer amamentar. O mais importante é ele estar alimentado, né? Você passa frio, mas você faz isso porque é importante ele estar alimentado. É a hora dele, a vontade, né? A vontade você levanta a noite sozinha, no silêncio, porque você a mãe, né? É você quem tem o peito, então automaticamente é você quem vai lá amamentar, né? E se o bebê chora, se o bebê precisa ser trocado durante a noite, normalmente é a mãe quem vai também fazer isso. Então a mãe vive a privação do sono, a mãe vive a privação da estética, né? Porque, assim, sobra quase nada de tempo, se a gente for analisar. Uma mãe que não tem, assim, uma ajuda, né? Porque a gente sabe que existem vários tipos de mães. Então, nós estamos falando de mães aí que tá no foco voltado ali para essa necessidade do bebê. Então, durante esses 2 anos, a mulher fica totalmente esquecida mesmo. É a mãe quem prevalece. E é depois desse período que a gente tenta se achar. Então, algumas conseguem e outras não. É aí que é o problema. Que eu não consegui.
Você não conseguiu voltar. Depois desses 2 anos que passou, o Felipe já estava com 3 anos, foi aonde que eu realmente falei, cara, cadê a Lisa? Quem é que eu tô? Onde que eu tô? Pra que eu sirvo? Agora que ele tá crescendo, que ele tá, né? E não só por essa questão, mas pelo tanto que eu me dediquei, inconscientemente e conscientemente, a suprir a necessidade de todos, né? Da casa, né? De manter a casa organizada, né? Da profissional que ainda estava tentando, né? Retomar a vida, né? Porque eu voltei para Descalvado e voltei a trabalhar no meu salão. Então, tentando conciliar essas duas coisas e, assim, a passos lentos, porque ainda tinha mais 2 crianças para gerenciar, né? Então, tipo assim, ainda tinha mais as 2 crianças e tentando voltar pro corpo, né? Emagrecer, porque a gente... Ainda tem essa pressão. Sabe? Tipo assim, se você não tá bem, a pessoa fala assim, faz um exercício, né? A pessoa às vezes nem quer falar que você tá gorda. Agora a gente vê. Mas fala, faz um exercício, é bom também, né? Aí você fala assim, tem que fazer um exercício também pra tentar emagrecer, porque, puxa vida, eu tô gorda. Na hora de você ver, você tá e aí, pilhada nos 20. Entende? É essas mães que eu quero falar. É para essas mães que eu quero que elas saibam que a gente vai falhar com a gente mesma. Entendeu? Com nós mesmos, a gente vai falhar. E precisa de uma pausa. E aí que você precisa conseguir identificar, entendeu? E eu tô falando isso quando o Felipe estava com 3 anos, eu já tinha passado da fase de puerpério, então depois do parto, 3 anos. Mas tem mães que têm filhos com 50 anos, com 40, 30, 20 anos, e também estão nesse lugar. A gente fala de uma mulher ainda com crianças pequenas, mas a gente está falando de mães que passou, às vezes, assim, a vida todinha após esse processo da gestação, da maternidade, e que está nesse lugar ainda perdido. Como que você achou esse movimento? Na verdade, assim, quando isso aconteceu, que eu me vi nesse lugar, uma amiga minha de Ribeirão jogou assim, no meu colo, essa campanha, porque ela viu, né, que a gente estava fazendo um movimento, eu conversei muito com ela antes, eu falei assim, olha, tô muito mal, não tô bem, tô cansada demais. E aí ela me mandou essa campanha, chama Maio Furta Cor, né? Essa campanha, ela está em expansão. Ela foi criada por 3 mães na pandemia, quando elas estavam no olho do furacão da exaustão. Porque foi aí que a gente encontrou muitos monstros também, né? Sim. A pandemia, ela trouxe muita bagagem para nós, né? Muitas lições. Nesse período da pandemia, essas mães se encontraram, né? As crianças estavam em casa e faziam aula online, e as mães tudo perdidas, a casa tumultuada, e todo mundo que trabalhava fora para dentro de casa. E aí, como que você faz, né? Para lidar com os monstros que estão ali dentro? Não sai daqui, né? Então, elas construíram, né, essa campanha que fala sobre isso. São psicólogas mesmo, né? Perinatal, uma delas. Elas são bem engajadas aí na questão de construção. É de Ribeirão mesmo? Não são de Ribeirão. Ela é do, acho que é Paraná. Uhum. E aí a ideia dessa campanha era fazer isso mesmo, lives com mães, né, no período da pandemia, que pudessem falar sobre essa questão da exaustão, né, para compreender como está o emocional dessas mães dentro de casa. Uhum. E aí esse movimento foi crescendo. Então foi crescendo no Brasil, foi crescendo fora do Brasil, e hoje ela tem aí essa campanha formada, ela tem no corpo, ela acontece todo mês de maio, e ela chama Furta Cor, e o principal objetivo dessa campanha é trazer informação para a população, conscientizar as mulheres, as mães, os pais, as tias, toda a sociedade. Não é voltada só para a mãe, é para toda a sociedade, é de conscientização. De para que não a importância, sabe, de uma mãe ser cuidada, sabe, da mãe que está cuidando, dela ser olhada por alguém, que alguém note essa mãe. Sabe, que alguém faça por essa mãe qualquer coisa que seja. Que vai ser muita coisa para essa mãe. Né? E também a possibilidade de construir leis voltadas para os benefícios dessas mães. As políticas públicas. Então, assim, tem muitas leis aí já ativas. Tem bastantes aí sendo trabalhada. E aqui em Descalvado, quando ela caiu para mim, então ela veio no momento que eu estava vivendo a dor da maternidade. Não de ser mãe, mas da exaustão que eu construí com todas as coisas, com o peso que eu trouxe. É lógico, Débora, que isso tem um fundo,
sabe? De emoções, que não veio só com a maternidade, mas a maternidade aflorou. Sim. Né? Com o que eu senti e vivi, na intensidade do parto, aquilo é como se tivesse assim, ó, pego uma trouxa de roupa suja e tacou em cima das minhas costas e agora eu tenho que carregar. Então é como se tivesse voltado um monte de coisa. Então, foi através do processo da maternidade, mas não com o amor que eu tenho da maternidade. Então, é muito sobre isso a campanha. É dizer para todas as mães que nós temos bagagem de roupa suja aqui atrás. Sim. E o que a gente tem que fazer? Pegar ela, sabe? E trazer. Pegar ela, ir num profissional, sabe? Um profissional que é preparado para ajudar a gente a entender as nossas emoções, nosso autoconhecimento, sabe? Resgatar quem somos. Trazer para nossa consciência, de fato, que a gente pode ressignificar, que a gente pode transformar, que gritar com o filho, a gente está gritando internamente. Hoje eu não grito com os meus filhos mais à toa. Hoje é tão mais fácil, parece que eu escuto eles fazendo alguma coisa e falo, não precisa não, né, gente? Sabe, assim, quando eu ouço eu falando, assim, de uma forma mais leve, eu falo, nossa, acho que eu lavei todas as roupas, ou... Passou tudo. Será que ainda tem mais roupa suja aqui pra mim? E tem. Sempre tem, né? Porque a gente tá sempre... A trouxa aliviou, mas ainda tem muita roupa suja pra ser trazida, né? E assim, é uma vigia, as fases vão acontecendo. É uma vigia constante, né? É uma vigia constante e é o quê? A consciência de que quando isso começa a surgir de novo, eu preciso me recolher, ir para minha terapia, buscar o meu profissional que me ajuda a me direcionar, a voltar a encontrar o meu equilíbrio, a compreender que tem uma consciência que já sabe usar ferramentas para ir lidar com essas coisas que estão remoendo aqui dentro. E assim, Débora, que eu fui me resgatando. Foi aí que eu consegui sair daquele lugar que eu estava e me agarrar nessa campanha. E querer muito, sabe, compartilhar. Querer muito compartilhar, porque eu não quero que o mundo todo se cure. Eu quero que alguém olhe, escute e fale, eu acho que eu estou nesse lugar. Eu acho que eu estou nesse lugar. É que a sua mensagem chegue em alguém que... Em alguém. Quais são as dificuldades ou as dores mais comuns nesses encontros? A maior parte, sim, Débora, que eu percebo é da falta de reconhecimento. Reconhecimento por ser mãe? De si própria, de mulher. De se perder do papel de mulher. De mulher. Você entendeu? Porque assim, ó, todas as rodas de conversa que eu faço, eu abordo alguns temas, e a maior parte dos temas eu trago uma reflexão. Me fale quem é você. Me fale sobre o que você gosta. Me apresenta uma palavra que você falaria para você. Todas. Eu tenho rodas de conversa de 15 mulheres. Vem o silêncio. Quando eu vou direcionando para cada uma delas, quem quer falar, fala. Quem não quer, a gente também acolhe muito bem isso. Eu sou mãe. Eu cuido do meu filho. Eu amo cuidar do meu filho. Ninguém sabe responder o que é para ela. Você entendeu? A mulher é preciso, ela se perde, né? Muito. E aí, tipo ela assim, se perde dela. Como prevalece, mesmo você fazendo uma pergunta sobre ela, sobre a importância dela se ver, ela ainda se vê como mãe. Entende? Os desejos, assim, pessoais, as questões ficam esquecidas, né? Elas ficam vagas, porque ela está sempre ali na questão inconsciente, dizendo, mas o mais importante é o meu filho. O necessário é o meu filho. Primeiro, meu filho. E é mesmo. Tudo bem, eu também sou assim. Não penso um segundo para dar vida para o meu filho. Mas, Débora, pensa você e me responde você como mãe. Se eu não estiver bem como eu não estava, o que eu ofereço para os meus filhos? É sobre isso que eu quero falar. Entende? Um vazio. Que qualidade, que mãe que eu vou ser para eles quando eu não estava bem? Né? O que eu podia oferecer de atenção ou de tempo de qualidade para os meus filhos quando eu não estava bem? Você sabe que você falando isso, eu vi isso de outra forma, quando eu perdi. Depois de um tempo, porque eu também fui. E eu acho que isso daí é uma coisa que eu refleti sábado, com um vídeo que eu coloquei até sobre isso no meu Instagram.
E um pouco que a Lu trouxe também. Ela usou o termo, a Lu Góes, né? Ela usou o termo que ela foi muito mulher trator. Né? E que é isso da gente assumir essa coisa da guerreira, né? De ter muitas coisas, e nisso a gente se perde. Mas eu quando passou um pouco o luto, que foi assentando um pouco, depois de um ano, né, que começou a ficar... Comecei a entender um pouco, a conseguir, eu falei, cara, o que eu gosto? Depois que eu tive o primeiro up, eu falei, nossa, o que eu gosto? Quem que eu sou? Né? Porque assim, o trabalho foi fuga. Em casa tava... Aí parece que você tira um óculos escuro e você fala, cara, do que eu gosto? Deixa eu perceber. Eu comecei a buscar coisa na adolescência. Então, deixa eu ver o que eu gostava lá, porque eu estava totalmente perdida. Então, assim, talvez eu já estivesse nesse papel da mãe perdida. E aí, quando você perde o pilar, que são os filhos, e aí? Então, não precisa, Deus que me perdoe. É uma coisa que eu falo, às vezes, né, muitas vezes, quando eu vejo que acontece com mãe, eu falo, já que aconteceu comigo, eu queria que eu tivesse sido a última. Porque eu não desejo isso nem para uma cadelinha, assim, que perca o filhote dela. Mas a gente não precisa esperar perder ou esperar ficar muito ruim para a gente se encontrar e para a gente ser inteira. Porque eu acho que isso que você falou, delas, mulher se perder, se a gente não for inteira, a gente não é inteira num casamento, a gente não é inteira trabalhando, né? Como com um terapeuta, como que eu vou estar aqui te ouvindo para te entrevistar se eu não estiver inteira, se eu estiver com a cabeça nos filhos, ou em casa, ou perdida? Então a gente tem que estar bem com a gente, para a gente conseguir se entregar em tudo. No trabalho, na maternidade, no casamento. E se acolher, né? A gente negligencia isso porque não é prioridade, né? A gente não coloca, né? A gente vai pondo todas as outras coisas como prioridade, como dar conta da casa, voltar a ser uma profissional. Só que eu não conseguia mais me encontrar como profissional dentro do que eu amava. Eu amo o que eu faço, mas eu não conseguia me encontrar naquilo ali. Eu não conseguia mais ver graça nas coisas que eu fazia na minha casa, e tudo que eu fazia com as minhas crianças eu estava estressada. Né? Então, de uma certa forma, a gente vai... Você está presente, mas você está ausente. E assim, ó, era mais torturante ainda, porque cada vez que eu gritava com eles, que eu me estressava com uma ação dessas crianças, aquilo vinha com um remorso depois. Com a culpa. Porque eu sentia que eles me deixavam estressada, porque eu não queria aceitar que eu precisava de ser olhada. Porque quando eu engoli o choro lá na Baby Blue, lembra? Eu fiz o quê com ele? Fiquei com ele entalado. Então eu tinha que provar de alguma forma, como que era gritando, mas gritando como? Né? A forma como o meu corpo encontrou de pôr isso para fora foi gritando com eles. Sim. E é tão natural, né? A gente vê mães dizendo, eu grito com essa criança. E ela não faz, né? Acaba tornando comum. Porque, na verdade, não é com a criança, é com a gente, mas a gente não sabe identificar, né? A gente não consegue perceber que você tá doente, né? Assim, precisa de ser cuidada, porque a gente tá cuidando de tudo, de todos, mas não estamos sendo cuidada. Porque a gente foi realmente direcionada, de gerações em gerações. Para ser treinada, para ser mulher que dá conta de tudo. A mãe perfeita. A mãe perfeita, a esposa exemplar, né? A dona de casa impecável e a profissional maravilhosa. E ninguém é Mulher Maravilha. A gente precisa desconstruir esse papel. Desconstruir, porque daí foi isso. É difícil se resgatar e resgatar essas mães no trabalho que vocês fazem. Não é difícil. E, assim, nesse período do ano passado para cá, a gente ainda nem completou um ano, mas eu posso te dizer que foi grandes conquistas. Muitas pessoas que, de fato... Isso que eu ia falar, você tem mães, assim, que nesse movimento conseguiram... Sim, eu tenho muitas mães. E uma delas eu falo assim que é extraordinária para mim, que assim, é uma pessoa que eu falo que ela é a mais resistente que eu já vi na minha vida. Mas que assim, ó, em passos suaves, ela progride e ela, esses dias atrás, ela chegou e falou assim, olha, se eu conseguir sair
do buraco que eu tava, você tem grande parte nisso. Mas não falo que sou eu, mas sabe, é o contexto todo. Porque você também, se você começar a falar sobre o que não foi fácil para você, você concorda comigo? Que a gente começa a normalizar algumas coisas? Sim. A gente começa a mudar, que o normal não é só o perfeito, não é estar em dia com tudo ali perfeitinho. É viver o difícil mesmo, é encarar que a gente vai passar pelo processo ali, ó, sendo isso que eu falo, esmagadinho. É um processo. Nada na vida é fácil e mastigado e do jeito que a gente percebe, né? Do jeito que a gente idealiza ou do jeito que a gente sonha. Não é. Não é. Então, se a gente começa a também mostrar esse lado do que não é, a gente começa a normalizar, né? Sobre esse processo de normalizar. Quando eu tinha uma amiga lá em Ribeirão que ela teve neném, e ela não tinha muito contato ainda com as amigas ali do nosso núcleo, ela falou assim, olha, tá sendo muito difícil para mim. Tá sendo, assim, tão difícil, que ela falou assim, eu acho que eu só tô errando. Eu falei assim, eu vou te dar um palpite, porque conselho, eu falei assim, você sabe que pode ser bom, pode ser ruim, né? Então eu vou te dar um palpite, você acha que você pode pegar ou não. Eu falei assim, vai conviver com mães que tá com bebê na mesma época que a sua. Para você ver que o que cutuca em você, cutuca do outro lado. E você vai entender que você está fazendo o melhor que você pode. E como você pode. E ser mãe é isso. É não ser perfeito, não se basear no que a outra fez. É viver o seu processo. Não tem que ter comparação. Não tem que ter comparação. Não tem que ter, claro que a gente tem um pouco do repertório da mãe nossa, né? Do jeito que talvez a gente traz um pouco disso, né? Que ela fez isso, porque a gente tem irmãos que vieram depois da gente. Mas não tem. E eu tenho uma lição para mim com os meus filhos. Eu acho que eles são nossas escolas. Nós somos responsáveis por eles, pais e mães. Nós somos os adultos responsáveis. Temos que conduzi-los para a vida. Mas, na verdade, eles são nossos professores. Nossa, com certeza é. Para mim, a maior lição foi... E a gente vai errar mesmo, vai ter insegurança, sempre vai achar que não está fazendo melhor. Sempre vai ouvir a história da colega, às vezes num consultório, num trabalho, e achar que ali é melhor. E outro erro que eu acho, gente, é de olhar para as pessoas e supor. Eu vou ver se ela para mim, olha, não suponha, quem supõe perde. E realmente, porque às vezes eu posso olhar para você e falar, nossa, mas a Lisa falar sobre maternidade, mas a Lisa é uma grande empreendedora, a Lisa tem uma família perfeita. Será? Todo mundo tem, é o que eu falo, né? Todo mundo tem as suas questões, os seus desafios. Então, né? E é muito legal isso, de se encontrar. Quem passa pela mesma coisa e poder ter um apoio. Porque às vezes a gente trava também de falar. Sim, né? Às vezes trava de falar com o próprio companheiro. Com o próprio... É diferente, talvez, assim. Porque às vezes quando a gente fala, por exemplo, até com a nossa família, mãe, com os nossos irmãs, no caso eu tenho irmã, com meu marido... Eles têm algo para dizer sobre você. Você já não está querendo escutar aquilo. Né? Porque já vai vir parecendo uma cobrança para você. É diferente a forma como é colocado. Então, quando você vai conviver com pessoas que estão vivendo o mesmo processo que o seu, e até mesmo às vezes como, eu falo assim, ó, como filhos, você tem um grupo de amigas que está na mesma fase de criança que você. Aí você tem uma mãe que ela tem uma destreza para administrar a pirraça do filho, a peraltice do filho. É uma mãe que está ali, tá conduzindo perfeitamente. E a gente está bagunçada. E você vai olhar e fala assim, meu Deus do céu, e agora? Eu grito com essa criança, perco as estribeiras, ou eu tento manter a classe, respirar fundo. E não é essa a questão, né? E aí, tipo assim, você fala assim, cara, tô sufocada. Então, assim, às vezes é até legal você encontrar mães que é como você, às vezes que deixa a criança brincar à vontade, porque tem mães que às vezes tem mais medo da criança se machucar. Então, às vezes é mais fácil você começar a compreender que o ambiente também te ajuda. Se você tiver um ambiente que te leva a refletir sobre, assim, muita diferença e discrepância de ação, judia um pouco de você também. Sim. Então, quando eu falo assim, ó, a gente busca pessoas para se identificar. É lógico que aqui eu estou falando do meu caso, da minha questão vivência, da comunidade, exatamente, da minha vivência, como eu senti. E eu não quero que mães que conseguiram fazer isso e não sofrer, achem que deveriam ter sofrido.
que também não tem nada a ver com isso. Sim. Da mesma forma que as mães que sofreram não tem que se culpar, né? E é sobre essa mão estendida que a gente está falando. E nem tem que engolir isso achando que é errado. Então a gente tem sim que abrir uma comunidade de mães aí que possam reclamar, que possam falar que não tá legal, despejar o balde e voltar para casa com a mesma família que ela reclamou, com os mesmos filhos que ela achou que estava deixando ela doida, para as tarefas da casa e ser feliz. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque reclamar é só, às vezes, soltar, pôr pra fora. Não quer dizer que ela não tá feliz com o que ela tá vivendo. Então, eu falo muitas vezes, às vezes, com algumas colegas que a gente conversa sobre isso, ela fala assim, nossa, Deus me livre, deixa eu parar de falar mal do meu marido, porque senão vai parecer que depois eu sou uma mentirosa, que depois eu posto uma foto com ele que eu tô morrendo de amor, vão falar que eu sou uma mentirosa. Eu falei assim, é só você saber pra quem reclamar. Pois é. Você só tem que saber pra quem reclamar, porque se você souber, ninguém vai estar te julgando quando você souber. Às vezes, se você contar para todo mundo, às vezes as pessoas podem ficar confusas. Eu falei assim, mas se você falar para mim, eu vou entender, entendeu? E quando você está falando, você não está dizendo que você não está feliz. Você só está tentando pôr para fora que não está cabendo mais aí dentro. Né? E é sobre limpar esse copo e voltar para casa leve. Mas mesmo as crianças que te incomodam, que gritam, que te faz ficar estressada, com a bagunça da casa, com o marido que às vezes você reclama, mas que é seu núcleo, que te acolhe, que é seu ninho, que você quer construir. E que é normal ficar cansada. E que é normal, às vezes. É muito normal, muito normal. E a gente tem que compreender. Também tem um período, né? Onde você vai tomando consciência e de repente vai alinhando tudo isso, né? E aí você consegue, às vezes, até distribuir mais coisas, né? Tirar menos o peso. Que dica você deixa para as mães, né? Com base aí no que você ouviu, nos encontros, para as mães que estão, assim, nessa pressão, ou talvez nesse papel, que vai refletir com você, quem sou eu? Quem sou eu? Separa a mulher do RG, da mãe, e quem sou eu? Olha, eu diria para as mães, né? Em primeiro lugar, assim, respira um pouco. Em primeiro momento, sabe? Dá uma pausa. Porque a gente não consegue fazer isso no olho do furacão. Então, respira, dá uma pausa. Conecte com uma coisa que você falou, que assim, é fundamental. Olha para trás, sabe? Olha lá no auge da vida, quando a gente tem aquela energia, sabe? Aquela vitalidade, aquele desejo de viver. O que é que você gostava? O que te movimentava, o que te movia com energia? O que você engavetou, né? Sabe? Porque assim, quando eu fiz essa reflexão esses dias, eu falei assim, quem eu era? Eu era a divertida e aventureira. E eu deixei de ser isso na maternidade. Olha que absurdo. E aí, quando eu me toquei disso, que isso me alimenta, isso me abastece, então eu voltei, assim, inserir junto com a minha família. Vamos fazer aí atividades de aventura. Vamos fazer coisas assim, que é gostoso para mim, me abastece e vai me trazer o quê? Um momento de produtividade com as crianças também. Então, dá para incluir isso, mas dá para renomear, né? Dá para transformar. Porque assim, eu fazia rapel, né? Então, tipo, eu não vou fazer um rapel hoje com essas crianças, claro, né? Mas dá para... Ainda não, né? Mas vou deixar o Felipe dar mais detalhes. Deixa ele crescer um pouquinho, Liz. Então, mas dá para incluir várias aventuras aí. Então, é isso, sabe? Olha para você lá. O que é que te trazia abastecimento, vitalidade e vontade de fazer? Eu acho que tá ali, sabe? E esses encontros, eles acontecem aqui em Descalvado, você fez quantos já? Bom, aqui em Descalvado, o ano passado eu comecei com o primeiro encontro, que é um encontro público, aberto. Eu normalmente faço em algum lugar mesmo público, tipo prefeitura, né, igual eu fiz no teatro, faço com Descalvado todos eles, tá? Depois desse encontro, eu fiz rodas de conversa aqui no salão. Então, o que eu fiz? A partir desse encontro, eu construí um grupo no WhatsApp, tá? Esse grupo chama Saúde Mental Materna. Eu encaminho esse link em outros grupos, né, que a gente tem aí das mulheres que se apoiam, né, que é um grupo grande, com muita força.
E aí as pessoas acabam também encaminhando, onde elas podem ter acesso a esse grupo fechado do WhatsApp, mais específico. Ali acontece as reuniões, eu marco, agendo, coloco o título dessas reuniões. Então a gente faz roda de conversa aqui dentro do salão. Aqui é limitado, eu não consigo atender muitas pessoas, então é sempre poucas pessoas que eu consigo trazer aqui. No máximo a gente faz aí 12, 13 pessoas, porque é dentro dessa sala, né? Para todo mundo ficar confortável. E eu faço divulgação sempre assim, através do meu Instagram, Bertani. Aí eu uso o WhatsApp, né, que é o Saúde Mental Materna. E também tenho o Instagram do Saúde Mental Materna, que a gente coloca lá como Maio por da Cor Descalvado. Sempre eu coloco o que a gente vai fazer, às vezes eu coloco enquete sobre o que as mães gostariam de falar, né? Normalmente vem aí já com um tema pronto, mas eu também gosto de fazer essa troca às vezes lá no grupo, sabe? Olha, e aí, como que tá a movimentação de vocês? Gostariam de estar trabalhando algum tema específico? Tem alguma outra contribuição de outras profissionais de saúde mental? Quando eu faço as rodas de conversa aqui, não, eu quem dirijo. Começo sempre fazendo uma troca, né? É um momento onde, de fato, eu escuto essas mães e eu também trago para elas algumas reflexões. Então, normalmente sou eu quem dirijo isso. Quando eu faço os encontros, né, aberto ao público, aí eu levo uma profissional, porque aí o intuito dos encontros é sempre levar uma informação para toda a população. Muito bonito isso, né? Porque você, mesmo agora estando bem e tal, é uma coisa que você faz de coração aí, né? Essa questão de trocar mesmo, né? Quando a gente recebe, quando você recebeu isso, de certa forma, você falou, olha, agora eu posso expandir, né? O tempo que a gente faz de troca é assim, um pouco do que eu posso trazer do que eu recebi naquela época. E tirar elas e trazer elas para elas. Sim, então, assim, foi fundamental mesmo para mim. É maravilhoso hoje eu realmente poder transmitir o que foi trazido para mim naquela época. Muito legal, assim, eu consegui entender que é isso, né? Que a mulher, a partir do momento que assume a maternidade, ela esquece dela, né? E assume só esse papel. E a gente precisa lembrar que nós somos mulheres, né? Todos os dias. Até porque, né, acho, e tenho toda certeza hoje, de que, assim, eu tô muito mais inteira pros meus filhos, sabe? Não é nem ser mulher, é ser ser humano. É ser ser humano, é ser um indivíduo. Vamos falar assim, ó, eu sou um indivíduo. Eu sou uma pessoa. Né? Um ser. Tudo bem que eu amo, né? É um vínculo pela amamentação, pela gestação, que é incondicional, mas espera que eu também sou humana, né? Espera que eu também tenha minhas limitações. Mas hoje, agora, depois de ter vivido todo esse turbilhão, eu consigo até encontrar nesse amor ao abastecimento, sabe? Hoje, assim, esse último encontro que eu fiz, né, eu levei minha filha para cantar uma música. E porque, assim, eu também consegui ver o quanto importante foi eu ter me encontrado para eu estar inteira com eles e sentir de fato a grandiosidade desse amor, sabe, da maternidade. Porque enquanto eu não estava conseguindo, eu estava na corda bamba, o amor estava pesado também, sabe? Então, tipo assim, às vezes me também doído um pouco. Porque, assim, tem hora que a gente fala assim, nossa, o amor de mãe é maravilhoso. Mas a hora que você não tá bem, não é tão maravilhoso assim. Sabe? Isso é triste, não é tão gostoso também de sentir. Mas, assim, hoje, agora, depois de ter feito o processo de terapia, de vez em quando ainda voltar lá para me abastecer, né, me retomar também, eu vejo que eles me trazem abastecimento, como você falou, são escolas, eu aprendo com eles coisas incríveis também, o tempo todo, e sou apaixonada, assim, sou apaixonada, no cheiro, tudo, né? Muito bom, é muito bom. Eu acho mas, que assim, poder hoje perceber que o que domina mais é o quanto tem desse amor, sabe, é narrável mesmo, saber o quanto hoje prevalece mais esse amor, e que a dor lá foi dissolvida. Foi dissolvida, né? Passou, é um processo, né? Então, assim, é importantíssimo, sim, ter consciência, identificar, pedir ajuda, buscar pessoas que estejam disponíveis a te ouvir sem te julgar, sem querer comparar, sem querer dizer que não é fácil para ninguém, que isso vai passar, porque nessa disso vai passar, às vezes pode não passar.
pode piorar. E aí, às vezes, a gente perde o tempo, né? Igual eu tava falando, de sentir mais forte e intenso o amor por conta da dor. Por conta da dor. Então é desmistificar mesmo e vamos perder o medo de falar que não tá fácil, não. Isso é muito legal, obrigada, viu? Adorei conhecer o seu espaço. E muito legal, parabéns por esse trabalho, né? Que você faz aí com as mães, tenho certeza que ajuda muito, né? Elas têm ainda gente que resiste ainda à terapia, né? E não vamos parar de desromantizar, né? A maternidade, que é uma construção, né? Então tudo tem seus altos e baixos, e a gente precisa se entender, se acolher também, né? Podemos dizer que aqui temos um colo para aquelas mãezinhas que estão passando pela dificuldade da maternidade, que aqui temos um ouvido que pode acolher as suas dores, né? E também temos um coração que pode trazer caminhos. Isso, então se você está ouvindo isso, ó, a Lisa está aqui à disposição. O Instagram, @Lisa Bertani, e o das mães. Também temos lá o Maio Furtacor de Salvado. Maio Furtacor de Salvado. E, de repente, no YouTube, se você está ouvindo isso de um outro estado, de uma outra cidade, esse movimento está espalhado aí pelo Brasil. Esse movimento está esparramado aí, tem muitos grupos aí, páginas também, trazendo muitas informações. Bastante cidades já aderiu a essa campanha. Em várias cidades aí tem movimentação, tá? Então procure aí um Maio Furtacor, você vai encontrar. Legal, né? E parabéns para nós, estamos fazendo nosso trabalho de formiguinha, né? É isso mesmo. Eu agradeço também muito você pela oportunidade de permitir que a gente expanda isso, né? Sim. Porque é sobre essa questão mesmo, de darmos as mãos, né? Um dia você está aqui, outro dia você estava lá na Câmara fazendo, agora esse vídeo, e assim vai chegando mais pessoas, né? A gente vai espalhando as sementinhas. De acolhimento e de muita escuta. Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Então, fechamos aqui mais uma reflexão aí sobre as mulheres, né? Sobre as nossas, não vou falar lutas não, né? Sobre os nossos desafios aí, nosso processo. E a gente se vê aí na semana que vem. E até a próxima. Tchau. Um beijo, um abraço carinhoso para todos vocês.